Queridos irmãos e irmãs que nos assistem através deste nosso culto virtual, quero acolher vocês com a palavra de Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde o apóstolo nos diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. Com esta palavra acolhemos a todos e todas e que o Senhor nos conceda também um momento de celebração abençoado. Amém. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim. Aqui Deus traz salvação, aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir, aqui você vê o amor, de Deus você vê a luz. Na casa de Deus é assim. Você vê Jesus, aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar, aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim. Você tem lugar, o sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Nós celebramos este culto não em nosso próprio nome, mas em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Tiago, em sua carta, no capítulo 3, o versículo 2, confessa: todos nós sempre cometemos erros. De fato, ninguém é perfeito. Todos nós erramos em muitas coisas. Por isso, humildemente, confessamos diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros, as nossas omissões e pecados. Mas também aqui queremos trazer os momentos difíceis que estamos enfrentando no barco da nossa vida. Igualmente, queremos trazer momentos e eventos de tempestades que provocam dores e queremos colocá-las nas mãos de Deus em clamor. Pois o barco da nossa vida enfrenta tempestades, dificuldades, tanto internas como externas. Lembramos e trazemos diante de Deus a nossa difícil travessia, que até agora, infelizmente, já tirou a vida de 500.000 pessoas. Senhor, temos muitas pessoas infectadas e a vacinação anda a passos lentos. Parece que ainda não conseguimos vislumbrar o outro lado deste mar agitado e perigoso que quer nos afundar. Por isso clamamos por teu perdão e misericórdia. Lembremos da criação que geme e sofre pelo uso abusivo de venenos, pela destruição dos rios, das fontes, pela poluição da terra, das águas e do ar. A boa criação de Deus adoeceu e nós, como parte integrante dela também, adoecemos.
pelos nossos pecados, estamos colhendo os frutos amargos da nossa irresponsabilidade e falta de cuidado com a criação. Clamamos pelo teu perdão e misericórdia. Senhor, deixamos de viver a partir dos teus ensinamentos e da tua vontade. Deixamos de lutar pelo teu reino. Colocamos a nossa vontade acima de tudo. Permitimos que a humanidade seja comandada hoje pelos reinos do mal, que em nome do Deus lucro subjuga povos e deixa vidas perecer pelas forças da morte. Clamamos por teu perdão e misericórdia. Lembremos também dos escândalos de corrupção que se alastram pelos diversos poderes constituídos nas diferentes esferas municipais, estaduais e federal. Clamamos pelo teu perdão e misericórdia. Estas e outras tempestades, também os nossos pecados pessoais e familiares, queremos colocar nas mãos de Deus em clamor, cantando. Ouve, Senhor, estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Palavra de graça encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 23, onde está escrito: Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Andando pela cidade, meus irmãos, eu procurei, e tanta infelicidade nas pessoas que encontrei. Mas amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Tentei estender os braços, minhas mãos, tentei abrir, gastei todos meus passos no esforço de servir. Mas amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. A tarde caindo lenta deixa tantos a vagar, a noite encalçada sentam criancinhas sem olhar. Mas amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Glorificamos também a Deus por sua palavra, que proclama o seu reino como proposta de uma nova sociedade fraterna, justa, honesta. Pelas pessoas que, a partir da fé, vivem e lutam pelo reino de Deus, que pressupõe uma nova sociedade, onde não haverá mais pranto nem dor, onde toda lágrima será
enxugada. Por isso, cantamos. Oremos. Amado Deus, Tu criaste o mundo e tudo que existe com a Tua palavra. Tu falaste, Senhor, através dos profetas e definitivamente falaste a nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, vem e ensina-nos a buscar a Tua palavra para a nossa edificação e crescimento. Queremos que Tu transformes a nossa vida, o nosso corpo, o nosso agir, o nosso falar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Leitura da Sagrada Escritura, conforme o Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Até aqui a leitura do Salmo. Leitura do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, os versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco
que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro como o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a leitura do Evangelho para que nós possamos crer. Amém. Graça e paz. No domingo passado, vimos Jesus ensinando sobre o reino de Deus por meio de parábolas. O texto desse domingo relata que, à tardinha, após ter ensinado a multidão que o seguia, Jesus convida os discípulos para atravessar o lago da Galileia. O destino é a região de Gerasa, lá do leste do lago da Galileia. A boa nova do reino de Deus precisa ser anunciada a todas as pessoas, também aos povos que não pertencem à aliança de Israel. Então os discípulos deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Durante a travessia do mar, começou uma tempestade. O vento soprava tão forte que fazia as ondas arrebentar em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Apesar da forte tempestade, Jesus continuava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Então Jesus questiona a fé dos discípulos: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Prezados irmãos e prezadas irmãs, o Evangelho de Marcos é dirigido às comunidades cristãs no final do primeiro século. O seu conteúdo revela o contexto de adversidades em que as mesmas se encontram. Essas comunidades, representadas pelo barco, estavam enfrentando muitas dificuldades para viverem a sua fé, simbolizadas no texto pela tempestade. O mar agitado que quer afundar o barco é símbolo da opressão e das forças de morte impostas pelo Império Romano, que persegue os cristãos. A perseguição e o sofrimento faziam muitos seguidores desistirem da fé e da vida comunitária. Internamente também havia conflitos. O rompimento com o judaísmo trouxe consequências e impôs novos desafios às comunidades. Os cristãos foram expulsos das sinagogas, das casas de oração dos judeus. Elas precisavam encontrar um novo espaço para celebrar e vivenciar a fé em Jesus Cristo, através da partilha da palavra e dos sacramentos. Além disso, as comunidades também sentiam a necessidade de uma nova organização, não mais pautada pela observância da lei judaica, e sim pelo amor ensinado por Jesus. Amor que dava a certeza de que em Cristo todos os povos se fundiam num único povo diante de Deus. Portanto, a travessia do lago retrata a missão da igreja do primeiro século
de anunciar o Evangelho a todos os povos, em meio à perseguição e os conflitos. É uma travessia perigosa, mas necessária. Em meio à tempestade, a comunidade sentia a força do vento e das águas querendo afundar o barco. E Jesus estava dormindo. Parecia não se importar com a situação de perigo que os seus discípulos se encontravam. Por isso, o evangelista Marcos sente a necessidade de anunciar às comunidades a presença do Cristo vivo. Não há motivo para o medo. Jesus é o Filho de Deus que despertou da morte. A ressurreição confere a Jesus poder sobre todos os reinos e poderes de morte deste mundo que querem amedrontar, destruir e afundar o barco. A sua presença dá coragem, mantém a esperança e a fé das comunidades para fazerem a travessia com segurança. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Perguntam os discípulos. Quando a comunidade cristã reconhece em Jesus o Filho de Deus e tem certeza da sua presença, sente-se segura e confiante em sua missão, mesmo em meio às fortes tempestades. Prezado irmão e prezada irmã, há mais de um ano estamos atravessando a tempestade da pandemia do novo coronavírus. Nessa travessia, infelizmente, já perdemos quase 500 mil vidas. Temos muitas pessoas infectadas e a vacinação anda a passos lentos. Parece que ainda não conseguimos vislumbrar o outro lado desse mar agitado e perigoso que quer nos afundar. No entanto, a pandemia é apenas uma tempestade entre tantas outras neste vasto mar que ameaça o barco da nossa vida, do nosso país e do mundo. A pandemia revelou apenas um aspecto da nossa condição enquanto criaturas afastadas de Deus e do seu projeto de vida. Afastados de Deus, também nos afastamos da proposta do seu reino, que busca uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa, mais fraterna, inclusiva e digna de todas as pessoas, onde todas as pessoas são aceitas. Longe dos mandamentos que preservam a vida, aos poucos aceitamos e até normalizamos uma outra proposta de vida, apesar dela ser profundamente perversa, maligna e contrária à vontade de Deus. As consequências desta proposta de vida, deste reino que ignora a vontade de Deus, conhecemos bem. Injustiça, desigualdade, corrupção, mentiras, fake news, violência traduzida em racismo, em feminicídio, em ódio às minorias que vivem de maneira diferente, dominação dos corpos e das mentes, exploração da mão de obra, escravidão que rouba direitos humanos e trabalhistas. Sim, muitos são os poderes e forças de morte que também hoje querem nos amedrontar, destruir e afundar o nosso barco. E essa proposta, este reino com as suas forças perversas e profundamente contrário ao reino de Deus, infelizmente é justificado, juntamente com os seus mentores, com discursos religiosos fundamentalistas.
Estes discursos têm o objetivo de querer convencer as pessoas de que tudo que está acontecendo, e mesmo que afronte a vida, deve ser aceito como vontade de Deus. Esses discursos querem convencer que este reino perverso, maligno e totalmente contrário ao reino de Deus podem conviver juntos. E quem questiona estes discursos é visto como inimigo. Quem os confronta, confronta o próprio Deus. Em meio a essa tempestade, navega o nosso barco. Como igreja, não estamos imunes à realidade que nos cerca. Em meio ao mar agitado e perigoso, muitas vezes também temos a impressão que Jesus dorme e não se importa que vamos perecer. Outras vezes, ficamos com medo e desistimos do testemunho, pois quem ainda ousa pregar o Evangelho, quem ainda ousa testemunhar o Deus da vida e o seu reino de paz e de justiça, é acusado de querer afundar o barco. Mais cômodo e fácil seria não fazer a travessia, ficar sempre na mesma beira, não arriscar, não apontar as causas da tempestade ou fingir que ela nem existe. Assim, estaríamos livres de acusações, sofrimentos e até de perseguições. Porém, o Evangelho deste domingo quer justamente colocar a comunidade cristã em movimento. Quer que ela fale de seus medos, que ela tenha clareza sobre quais são as causas da crise e as aponte, para assim buscar transformação. Como comunidade cristã, precisamos fazer a mesma pergunta dos discípulos: quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? Quem é Jesus? O Evangelho deste domingo quer nos ajudar a também hoje reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Jesus está vivo entre nós, na proposta do seu reino. O seu reino está entre nós. Precisamos reconhecê-lo e assumi-lo, mesmo que isso nos traga sofrimento. O Evangelho também quer nos dar a certeza de que a Jesus pertence todos os reinos e poderes deste mundo. A sua palavra poderosa vence todas as forças malignas e poderes da morte, apesar de os sentirmos bem presentes entre nós. Crer na presença de Jesus vivo entre nós sustenta a nossa fé, ajuda a superarmos o medo e, com esperança, realizarmos a nossa missão, a testemunharmos o Deus da vida, mesmo em meio às tempestades. Confiamos que com Jesus faremos a travessia e chegaremos à outra margem em segurança. Pela fé, buscamos um novo céu e uma nova terra, onde as coisas velhas já passaram, porque Deus fará novas todas as coisas. Este é o reino que testemunhamos como igreja. É uma travessia perigosa, mas necessária. E a presença de Jesus nos dá confiança nesta travessia. Amém. Só rebanho, só pastor, uma só fé, só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Só rebanho, só pastor, pronto, Senhor.
para um momento em oração. Oremos. Amado Deus, agradecemos a Tua palavra, que nos fortalece, que nos consola, que nos desafia e que nos ajuda a compreender o Teu agir em nosso dia a dia. Ó Deus, nós Te agradecemos por mais um dia de vida, pelo pão nosso de cada dia em nossa mesa, pela nossa família e pelos nossos amigos. Te agradecemos, Senhor, pelos pequenos e grandes milagres que Tu tens feito em nossa vida e na vida daqueles que ao nosso redor estão. Te agradecemos por todas as bênçãos com as quais Tu tens nos presenteado. Querido Deus, neste momento nós suplicamos por todas as pessoas que choram e sofrem neste momento. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas sob o Teu olhar misericordioso. Quantas coisas nos angustiam e nos oprimem. Situações que muitas vezes não estão sob o nosso controle e que nos causam sofrimento. Lembramos, ó Deus, das pessoas doentes física e emocionalmente. Esteja com elas, consolando, curando e trazendo vida. Intercedemos, Senhor, por nossas comunidades. Faze com que sejam ainda mais coerentes com a pregação do Evangelho de Jesus neste tempo de pandemia. Ajude-nos a preservar a fé, na missão e no amor ao próximo sem desanimar. Rogamos, ó Deus, pela Tua Igreja espalhada Brasil afora, lideranças, ministros e ministras, para que sintam alegria em testemunhar e viver a fé. Que o nosso testemunho, Senhor, faça diferença neste mundo tão carente de amor e solidariedade. Intercedemos, querido Deus, pelo nosso país. Quantas injustiças, quanto descaso, quanta corrupção, quanta falta de respeito. Transforma, Senhor, o coração de todos aqueles que fazem desse estilo de vida algo normal, não se importando com aqueles que choram e sofrem, aqueles que são injustiçados. Querido Deus, pedimos que Tu dê aos nossos governantes ousadia para governar com justiça, colocando em prática a Tua vontade, indo ao encontro daqueles que mais precisam. Querido e bondoso Deus, tantas coisas temos a Te pedir, muitas também temos a agradecer. Tudo aquilo que trazemos em nosso coração, tanto os nossos pedidos quanto os nossos agradecimentos, incluímos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a Ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a Ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, se faz presente agora aqui, apressa-te a recebê-la. Se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, não pode viver trancada em Ti, dispõe-te a compartilhar. Não pode viver trancada em Ti, dispõe-te a compartilhar. Recebam a bênção do Senhor.
Que o Senhor esteja à tua frente para mostrar-te o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para te salvar de pessoas más. Que o Senhor esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. Que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Que assim te abençoe, guarde e proteja o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria e gratidão. Que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.